Vida de São José, tomo 3, continuação. A visita dos Reis Magos. O afortunado José tinha um grande desejo de que todos reconhecessem o grande benefício que Deus mandou o seu filho para se encarnar e tornar-se homem para redimi-los. E vendo como todos viviam inconscientes de um benefício tão grande, ele se sentiu muito triste, perturbado por isso. Por isso, pediu a graça de Deus, a fim de que toda a raça humana reconhecesse o grande bem que Deus havia feito e que todos fossem gratos ao seu benfeitor e que o Redentor fosse conhecido e adorado. Ele também estava ansioso para ver outras obras prodigiosas do Altíssimo naquela caverna, como a Mãe Divina havia manifestado a ele. Portanto, na noite anterior à chegada dos reis à caverna, o anjo falou com São José sobre os tesouros e disse-lhe que os 3 reis do Oriente viriam no dia seguinte para adorar o Redentor nascido e oferecer-lhe presentes preciosos, e que ele deveria se alegrar, porque nessas circunstâncias os desejos de seu coração seriam um pouco consolados, e seus desejos e seus justos pedidos seriam satisfeitos. Nosso São José ficou muito feliz com esse anúncio, e quando acordou, começou a louvar e agradecer a Deus por se dignar a cumprir de alguma forma seus ardentes desejos. E tudo cheio de júbilo e alegria, ele manifestou isso à Mãe Divina, que já sabia de tudo, mesmo que ela não desse nenhuma demonstração ao santo do que estava acontecendo nela. Ele se alegrava com o seu José, ela se alegrava com o seu José e se alegrava que o divino menino recebesse as adorações daqueles reis afortunados, e que eles reconheceriam a devida vassalagem, e em suas pessoas todos os gentios também reconheceriam e adorariam o verdadeiro Deus. Muitas e afetuosas foram as graças que nosso José rendeu ao seu Deus, junto com a Mãe Divina. Então, nosso José falou com sua santa esposa e disse isso a ela: descobri qual era a vontade divina, se eles deveriam estar nessa extrema pobreza ou se ele deveria buscar algum conforto ou um lugar mais decente. E embora o anjo lhe dissesse que os reis chegariam à caverna, apesar disso desejava pelo menos saber se deveria fornecer algo. A Mãe Divina agradou com isso. E apesar de ter sido muito informada de tudo, apesar de obedecer ao marido, pediu ao divino Filho abençoado que se dignasse novamente a manifestar a vontade divina para poder atender aos pedidos de Deus, o santo marido José. A criança divina manifestou novamente sua vontade à querida mãe, e ela a manifestou a José, e era que eles deveriam ser encontrados naquele lugar de pobreza e desconforto até que se encontrassem no presente, e que nisto adoravam as disposições divinas e não lamentassem a aparência dessa pobreza, porque os 3 reis teriam reconhecido naquela extrema pobreza grande riqueza e imensos tesouros do grande Rei Supremo, a quem viriam reconhecer, adorar e dar seus corações. Nosso José se humilhou diante dessa resposta, adorou a vontade divina e ficou sempre mais comovido pelas obras admiráveis de seu Deus. Os reis vieram adorar o divino menino, e o Rei Supremo, eles ficaram totalmente espantados, observando quanto passou entre os 3 reis e a criança divina. Administrou a humildade, a devoção e o amor deles como pessoas reais, e também admirou a acolhida, a bondade e a graça da divina criança em relação a eles. Eu acho que é o José que ficou observando isso. Os 3 reis observaram como a graça agia neles e como eles eram iluminados e reconhecidos na frágil humanidade da criança. O divino infante.
O afortunado José desfrutou ao máximo ao ver seu senhor humano honrado e desfrutou o feliz destino daqueles reis. Depois que eles adoraram o Filho Divino e eles desfrutaram seus favores em suas almas, eles realizaram os ofícios das felicitações com a Mãe Divina e depois com o afortunado José, cada um deles invejando a sorte muito feliz do santo e se regozijando com ele. Breves foram as palavras que nosso José disse aos 3 reis, mas foram iluminadas com amor e muito penetrantes. Os 3 reis conheciam o grande mistério do santo e entendiam quão digno ocupar aquele lugar, sendo tão santos e adornados com virtude, razão pela qual os 3 reis afortunados confiaram-se a nosso José, para que ele se dignasse a orar por eles a majestade daquele Rei Supremo, pela salvação de suas almas e de seus súditos, uma vez que tinham a bela sorte de estar em sua companhia e de sempre desfrutar de sua presença adorável e gentil. Nosso José prometeu que faria e ficou muito feliz com eles da graça que recebeu ao reconhecer e adorar o Deus verdadeiro. Depois que eles haviam oferecido os dons ao Filho Divino, iluminados interiormente por ele e previamente instruídos pela Mãe Divina e por São José sobre os mistérios da verdadeira fé, eles deixaram para retornar aos seus reinos. Nosso José ficou com a Mãe Divina e o Jesus na caverna, e nosso José se prostrou na terra com grande humildade e respeito para adorar seu Redentor novamente. Nesta adoração do santo foi levado a um êxtase muito sublime, onde recebeu a revelação de muitos mistérios de Deus e de muitos segredos sobre a vinda daqueles reis e sobre o quanto naquela caverna Deus havia realizado em suas almas. Todos esses mistérios se manifestam no livro A Vida Interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida íntima que já foi colocada aqui no nosso canal. E ele também sabia que os gentios chegariam ao conhecimento e adoração do Deus verdadeiro, pelo qual nosso José estava muito feliz. E depois ele manifestou tudo à Divina Mãe, que já estava informada de tudo. E juntos agradeceram a Deus. Eles então começaram a falar sobre a vinda desses reis e como eles foram considerados exclusivamente dentre tantas nações dignos de chegar ao conhecimento e adoração do Deus verdadeiro. E entre o povo judeu, que era o povo escolhido e favorecido, apenas os pobres simples pastores foram considerados dignos de reconhecer e adorar o nascido Messias. Eles ficavam surpresos e admiravam as obras do Altíssimo, e agradeceram e elogiaram por tudo. Mais tarde, nosso José olhou mais de perto os presentes que os reis haviam oferecido ao Redentor, e ele entendeu os mistérios que estavam escondidos ali. E ficou satisfeito com tudo, porque tudo tinha que servir ao seu Deus, e especialmente o incenso, que serviu para incensar o Filho Divino. Não colocou interesse em ouro, porque sendo um amante da pobreza, repudiava o dinheiro e o usava apenas para suprir as máximas necessidades. Ele distribuiu tudo a todos, entre os pobres quanto ele tinha. E pelo que os reis lhe trouxeram, deram esmolas aos pobres e ao templo, mantendo o que precisavam e nada mais, cumprindo nisso a vontade divina e a de sua esposa Maria. José ficou muito feliz pela visita que o infante divino recebeu dos reis magos, e ele não se cansou de dar graças a Deus e orou muito por eles. Peraí. E orou muito por eles. Cadê? Ai, meu Deus, perdi. Tá. E orou muito por eles, o mesmo para a Mãe Divina, pedindo muitos agradecimentos. Muitos foram os favores e as graças que nosso José recebeu do Divino Menino em todos os 40 dias em que esteve em Belém, recebendo-o frequentemente em seus braços e segurando-o para descansar em seu peito. Então o Divino Filho deu para muitos mimos infantis, agora olhando para ele com amor no ato de referir de uma maneira majestosa, ora descansando a cabeça divina no pescoço de José, ora inclinando a cabeça com gratidão por tudo o que fez por seu amor, e nesses atos recebeu José, sortudo, sempre um novo agradecimento.
E seu coração estava cheio de alegria, e seu espírito foi inundado por um mar de felicidade, pelo qual foi consumido, todo apaixonado por seu Deus. E às vezes ele ficou estático por um longo tempo, e a Mãe Divina o chamou para se alimentar, para que sua humanidade não fosse tão enfraquecida pela força do amor que o consumia. E muitas vezes, ele ficava estático por um longo tempo, e a Mãe Divina o chamava para se alimentar, para que sua humanidade não fosse tão enfraquecida pela força do amor que o consumia. E muitas vezes, ele nunca teria se alimentado se ela não implorasse para ele comer. Nosso José também tinha um desejo muito ardente de manifestar a todos os que iriam ver o divino menino as maravilhosas obras de seu Deus e torná-lo conhecido a todos, para que todos o tivessem louvado e agradecido. E ele comunicou isso, seu desejo à Mãe Divina, que o aconselhou a prudentemente esconder os segredos divinos e dizer apenas o que era necessário para o bem das almas dos simples que foram com boa vontade, porque ela partiu, nosso Deus, humanizando-se para agir, e se manifestou às almas que ele agradou e que correspondiam à sua graça, para o amor dele. Ele os iluminará. Por enquanto, é conveniente admirar e permanecer em silêncio, louvar, agradecer e desfrutar, e tentar de tudo para substituir com nosso amor e gratidão a falta de todos os outros. Nosso José ficou muito feliz e satisfeito com o que a sua santa esposa estava sugerindo. Seja grato, ela exortou. Agradeça a Deus por tudo, pois tudo veio dele. Depois que o infante divino estava descansando na manjedoura, eles ficaram conversando sobre as admiráveis obras de seu Deus, e então começavam a olhá-lo, sofrendo grande dor ao ver naquela manjedoura, e José ansiava ansiosamente que ele se dignasse a inspirar a Divina Mãe para abraçá-lo, porque assim José era feliz, porque ele acreditava que seu filho desfrutava das delícias mais maravilhosas, como de fato era, mesmo que o Filho Divino frequentemente se privasse dele, querendo também ter sua idade tenra, sofrer para satisfazer a justiça divina pelos pecados da raça humana. Para ter, nessa idade tão pequena, o mérito de sofrer para satisfazer a justiça. Então ele está querendo dizer aqui que vê ele no presépio, duro lá, ruim, desconfortável, era o que o divino infante Jesus queria passar, conforme a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes ele dizia à esposa, quando o menino estava naquela manjedoura: mas minha esposa, não seria melhor se você me desse seu filho para que eu guarde ele nos meus braços? Porque para que ele não sofra tanto e eu possa gozar também muito da sua presença? Aí sua Mãe Divina respondeu com sua graça e prudência habituais, que quando o seu Jesus quer sofrer aquele desconforto, ao mesmo tempo em que ele queria que eles o acompanhassem também no sofrimento de vê-lo sofrendo. Isso é sofrer por ver o sofrimento de Jesus e serem privados do conforto que experimentariam se tivessem nos braços. Nosso José inclinou a cabeça para muitas dessas palavras e humilhou-se conforme tudo à vontade divina, e disse à esposa: eu, pelo meu sofrimento, sofro a privação do consolo, mas ao ver sofrer dessa maneira nosso Jesus, como me deixa sensível, e eu gostaria de sofrer tudo no lugar dele, para que ele não sofra. E a maior tristeza que sofro é ver nosso Redentor sofrer tão pequenininho. A Divina Mãe tem muita pena dele, porque sentiu muita dor e sofrimento do que ele, Ela sentiu mais dor ainda do sofrimento de ver Jesus naquele estado. Mas como o amava mais foi a dor que senti por ele, apesar de consolá-lo e encorajá-lo a sofrer tudo com generosidade, porque era assim que ele gostava, de seu Deus. Ele disse: sabe, marido, que não é a grande coisa que entre consolações do nosso espírito.
Deus nos faz sofrer essa dor, que de fato não é uma coisa pequena para um coração que ama tanto. Estar presente e ver o sofrimento do ente querido e de um ser tão nobre e digno quanto é o nosso querido Jesus. Nosso José exclamou as palavras de sua amada esposa e disse-lhe: Sabe, esposa, que essa dor é dobrada em mim. Primeiro, por ver tanto sofrimento ao nosso querido Jesus. E depois por vê-lo também, que depois de Jesus eu te amo intensamente como mãe de Jesus e como minha esposa e companheira muito fiel. Eu também te amo pelo bem que através de você recebi de nosso Deus, as muitas graças que você pediu para mim e a grande caridade que você sempre teve por mim. Eu te amo como uma criança tão amada e favorecida por nosso Deus, cheia de graça e de todas as virtudes, pela qual você pode pensar em quão grande é a dor que sinto quando te vejo em tantos sofrimentos. Você que é de natureza tão gentil, nobre e delicada, meu coração sofre muita tristeza. A Divina Mãe ficou muito humilhada quando o marido disse essas palavras e mostrou sua gratidão por seu amor e sua bondade. E nosso José ficou muito feliz ao ver que seu amor era agradável para sua esposa, porque ele, por causa de sua humildade, se considerava muito indigno em tudo o que sua esposa dizia a ele. E ele estava muito consolado e encorajado, dizendo para si mesmo interiormente: se a Mãe Divina aceita meu bom carinho e a sinceridade do meu amor, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela, filho e meu Salvador, filho e meu Salvador, que bela sorte é a minha, que por tais personagens dignos e sublimes eu tenho a afeição deles, e meu bem ser aceito com prazer. Então ele fica muito feliz pela bela sorte de ter em sua companhia, né? E não tem nenhuma dúvida de tanto filho e mãe, né, gostarem dele, né? Ele poder gozar da afeição do filho e da mãe. Jornada a Jerusalém e a apresentação no templo. Depois de 40 dias, desde o nascimento do Redentor, a Divina Mãe já percebia como o Redentor queria ser apresentado no templo para cumprir o que a lei prescrevia. Portanto, na noite anterior, o anjo falou com José no sonho como sempre, e manifestou-lhe a vontade do Altíssimo de que a criança fosse apresentada no templo, como costumava fazer todas as crianças, e que fosse resgatado com as moedas, né, do templo, com as quais as outras crianças são resgatadas, e que, portanto, foram com a Divina Mãe para apresentar o divino ao templo. O sortudo José acordou e, depois de ter louvado e agradecido a Deus pela advertência de que ele o havia sido enriquecido do anjo, manifestou à Mãe Divina que já sabia de tudo. Eles decidiram deixar Belém para Jerusalém. Os maridos sagrados sentiram alguma dor de ter que deixar a sua amada caverna, por causa do grande mistério do nascimento que tinha sido ali realizado, e porque nesse lugar que eles foram desfrutar das mais queridas doçuras com o seu amado Jesus. E eles também sentiram muito conforto, porque esperavam que o menino Jesus não estivesse mais naquele lugar de tanto desconforto e miséria. E com todo o desapego, deixaram a caverna tão querida para eles. A Mãe Divina se reuniu em volta de Jesus e o deitou no colo. Nosso José carregava a preciosa relíquia da circuncisão e um pequeno pacote dessas coisas mais necessárias. E antes eles partiram juntos e adoraram o lugar onde Jesus nascera, ou seja, naquela terra em que ele esteve pela primeira vez. Depois que ele nasceu, ali cantavam novas canções de louvor ao seu Deus humano e pediram que ele os abençoasse. E com o seu favor divino e com seu Salvador humano, eles deixaram a caverna e foram a Jerusalém, acompanhados por um grande número de espíritos angelicais. O tempo estava muito agradável e suave, embora mais tarde chegasse o inverno. Por isso a Mãe Divina pediu que ela não chegasse naquele momento, para que seu querido Deus e Filho sofresse tanto frio. Por ser a primeira vez que viajava, isso é solicitado. Ao mesmo tempo, com seu poder de dona de todas as coisas, porque ela havia tido o poder, como mãe do Criador, nosso José ficou consolado quando viu seu desejo realizado naquele dia, ou seja, que o tempo não estava tão frio, mas foi ela que controlou o tempo. Nossa Senhora fala na mística Cidade de Deus que ela que controlou por causa do poder que ela tinha.
Os maridos santos foram com seu amado Jesus cheios de alegria e consolo pelo tesouro inestimável que eles carregavam com eles. Eles não sentiram cansaço nem tédio na viagem, mas sim um grande consolo, e foram espectadores de várias maravilhas que Deus realizou através de suas criaturas, isto é, das plantas, animais, o céu, a terra e tudo mais. Enquanto as árvores se curvavam à passagem de seu Criador, em bandos de passarinhos saíam cantando harmoniosamente ao seu soberano. E nosso José tudo via e observava com grande espanto, e dirigindo-se à Mãe Divina, ele disse: observe, minha esposa, como as criaturas e vegetais, os animais irracionais se curvam e prestam homenagem ao seu Criador, e aos homens a quem ele veio salvo vivem despreocupados com isso, e poucos são os que o conhecem. Ele disse essas palavras acompanhadas de lágrimas e suspiros e acrescentou: ó, feliz e feliz nós que tivemos uma sorte tão bonita, não apenas para saber, mas também para tê-lo conosco. Ó, que obrigação temos para com o nosso Deus por tantos agradecimentos e favores que ele nos deu. E a Mãe Divina compôs canções de louvor e as cantou docemente, e então o sortudo José cantou em êxtase pela doçura que sentia. Às vezes ele não parava tanto porque estava cansado, porque não sentia, mas porque o divino menino queria consolar completamente seu José e descansar em seus braços. E é por isso que inspirou a Divina Mãe e o fez entender sua vontade. E ela imediatamente o satisfez com grande alegria e se privou do conforto para dar para o seu marido casto, nosso José, porque o menino assim queria. Mas não se atreveu a perguntar à esposa, apenas orou a Deus por isso no frio do coração. E Deus ofereceu e atendeu seus ardentes desejos. Nosso José o recebeu em seus braços com grande devoção e carinho, sempre de joelhos quando o recebia, e quando a décima em seus braços, estava cheio de felicidade e consolo. Ficava iluminado em seu amor e as chamas são transferidas de seu rosto. E muitas vezes a Mãe Divina ouvia como seu rosto ficava todo luminoso e extremamente bonito. E Deus também o fez a graça de ver sua alma enriquecida com méritos e adornada com virtudes, pelo qual a Divina Mãe tentou um consolo inexplicável, desfrutando muito e agradecendo a Deus por ter dado tal marido pura, tal esposa tão pura, santa, né, que às vezes a tradução aqui atrapalha, por ter lhe dado uma esposa tão pura, tão santa e tão adornada com virtudes e tão rica em méritos. E costumava dizer José: ah, como você soubesse, minha esposa, quão bonita é uma alma adornada, com virtude enriquecida, com graças e méritos. Você ficaria surpreso. E começou a narrar para ela começou a narrar para ele também todas as belezas de sua alma, embora não lhe mostrasse que era sua, mas apenas lhe falou de uma alma que vivia na amizade com Deus. O santo estava ouvindo com toda atenção e com a esperança de que este fosse a sua alma, né? E dirigindo-se à esposa, ele dizia: ó, minha esposa, tenho um desejo ardente de que a minha alma se torne assim, tão bem como você está dizendo e descrevendo para mim. Portanto, peço que implore ao nosso Deus que também faça assim pela minha alma. Então a Divina Mãe disse: louve nosso Deus juntos, vamos louvar juntos e agradeçamos a Ele pelo grande bem que nos fez, de nos dar sua graça e louvor e glória. E, portanto, adoravam mais ainda a Deus ao agradecer em conjunto ao doador de tudo. A Mãe Divina se junta às ofertas que o Filho faz ao Eterno Pai e costuma dizer de maneira que eles também se juntem a Ele, ao Pai Divino. Como também o Divino Menino se sentiu muito satisfeito e o Divino Pai recebeu muita glória pelos louvores dados. O menino disse à sua esposa... Não, o menino disse, nada a ver. A sua mãe, né? Disse a sua... Não, é que tá errado aqui. Disse a sua esposa Maria, São José... Ah, tá, o menino disse a sua esposa Maria, São José lhe ensinaria o que ele tinha que fazer para agradar a Deus e estar na graça. E a Mãe Divina continuou a agradá-lo e confortá-lo. Esse gesto foi tão agradável ao nosso José que ele se comprometeu a mostrar-se sempre grato. Nessa viagem, eles foram cantando louvores a Deus em parte, conversando em parte sobre suas misericórdias, em parte usando o ritmo das conversas sagradas, em parte admirando as obras do Altíssimo e em tudo por tudo agradecendo tudo o que ele realizou para a alegria deles e para a salvação da raça humana.
que chegaram a Jerusalém preparando-se tudo que fosse necessário para a apresentação do menino. E tudo foi feito conforme a vontade divina, ou seja, as 2 pombinhas, que a mãe divina e as 5 moedas para resgatar a criança. Nosso José, nesta ocasião, não parou de admirar a virtude de sua esposa Maria e a grande humildade que praticou em querer se purificar como as outras mulheres, sendo ela tão pura e sem mácula. Ela também admirava a humildade de seu Salvador, que queria parecer ser apresentado e resgatado como as outras crianças. Ele admirava tudo e o guardava em seu coração. O carvão continuava meditando durante... O carvão? Entendi. Guardava em seu coração. Continuavam meditando durante todo o tempo de sua vida, sempre lembrando o quanto o Redentor e Divina Mãe fizeram no presente e o que haviam feito no passado. Então, não sei por que o carvão, não entendi. Portanto, nosso José, é porque eu traduzi um livro de uma forma assim muito rápida, sem corrigir, sem nada. Então, eu estou fazendo aqui para poder não perder essa graça tão grande desse livro. Uma pessoa ficou de me mandar esse livro em português, mas não mandou, então eu tenho que continuar, né, nessa dificuldade mesmo, não tem problema. Mas o importante é que a gente está pegando, né, o principal, que essa vida de São José é muito sagrada, muito linda e vai ajudar a gente bastante a entender a divina vontade. Portanto, nosso José e a Mãe Divina e a criança, ao chegar no templo, foram recebidos com grande amor pelo santo e velho Simeão, bem como por Ana, a profetisa, que cuidava de Maria. O santo Simeão e a profetisa haviam ido ao templo por causa da inspiração do Espírito Santo e para desfrutar da promessa que Deus lhes havia feito, isto é, que antes de sua morte eles teriam visto o Redentor nascer. Realizou as cerimônias de purificação conforme exigido por lei. Simeão pegou o menino nos braços para oferecê-lo a Deus. Enquanto segurava o Messias nos braços, era de grande consolo para ele e encheu-se do Espírito Santo. Ele conheceu o Salvador, levantando a voz, compôs a música, de acordo com a palavra de Deus. Deixou seu servo entrar, paz, porque meus olhos viram o seu Salvador. Nosso José observou tudo com grande atenção e viu o divino infante resplandecente com uma luz muito clara e cheio daquela visão de êxtase por um breve período. Isto foi revelado a eles mistérios contidos na apresentação do divino menino. Depois de algum tempo, o velho Simeão desfrutou de seu Deus humano e o teve em seus braços. A divina mãe o resgatou com as 5 moedas e ele retornou ao seu filho, que está feliz quando estava nos braços maternais, e ao voltar do êxtase, nosso José estava atento a tudo o que estava acontecendo. O santo Simeão estava feliz com a Mãe Divina pelo destino que o tocara, assim como São José. Recomendou o menino a ambos entre tantas consolações que a cada um ali experimentaram. O santo homem dirigiu-se à Divina Mãe e disse-lhe que seu menino seria a causa, da queda de muitos e seria também a ressurreição de Israel, e que seria um sinal de contradição para muitos e que sua alma seria perfurada pela espada de dor. Nosso José foi ferido em seu coração com frequência. Então eles estão expostos no trabalho da vida interior de Jesus, também na vida íntima de nosso Senhor Jesus, que está explicando essa parte também com mais detalhes. As palavras que o profeta disse à sua esposa, porque de alguma forma percebeu o que isso significa. E embora tentasse ser corajoso, ele, no entanto, se atormentou e chorou amargamente. E a partir de então, sempre gravou em seu coração aquelas palavras que o serviram como dor contínua e dor aguda. Muito mais, porém, a Mãe Divina foi perfurada por dores agudas, pois já entendia tudo claramente, e a espada da dor nunca mais se distanciaria de seu coração virginal. A profetisa Ana também fala com a Divina Mãe e profetizou a paixão e a morte de seu filho. Mas isso não foi entendido por nosso José, caso contrário, ele teria morrido de dor. Seu coração estava tão angustiado pelas palavras de Simeão que era necessário que Deus, com sua graça, o sustentasse, para que ele não vacilasse. E a Mãe Divina absorveu toda a dor para ela, quando tudo lhe foi revelado tão claramente. É verdade que ela já estava informada sobre tudo, mas apesar disso, que foi lembrada e profetizada com expressões tão animadas, causou-lhe grande dor, mas tudo ficou dentro dela. E ao contrário, ela consolou seu marido José, que estava muito angustiado, como será dito adiante.
Enquanto isso, nosso José estava com um grande desejo de falar sozinho com a Mãe Divina e contar a ela sobre o que ele estava falando e o que ele entendeu. Mas eles ficaram algum tempo no templo, segurando o menino divino nos braços e fazendo com ele todas essas demonstrações de amor e gratidão, compaixão e gratidão que uma mãe como Maria sabia fazer. Que no auge de sua aflição, seu divino filho não parou de confortá-la, e ela mesma implorou que ele se dignasse para consolar seu marido aflito José, e foi assim que o infante fez. Retorno a Nazaré. Concluído e todas as funções ali permaneceram, os santos cônjuges Maria, José e o filho passaram algum tempo em Jerusalém, retornando novamente ao templo, onde já haviam oferecido os presentes que haviam recebido dos reis magos do Oriente. Eles tentaram entender a vontade divina, se tivessem que retornar a Belém ou Nazaré, sua cidade, para morarem lá. E eles entenderam que deveria retornar a Nazaré, e o anjo também manifestou isso a José em sonho. Eles decidiram sair, e isso para nosso José foi de algum consolo, porque ele pensou que em Nazaré eles teriam algum conforto, onde a divina mãe e o menino não sofreriam tanto. E ficou satisfeito com a esposa, que já sabia o que aconteceria em breve para se libertar da perseguição de Herodes. Portanto, ela permaneceu calada e não expressou nada, e também gostou de ver o marido consolado. Então, quando sozinho, São José contou a ela o que havia acontecido com ele no templo, os mistérios que ele entendeu e a dor com que seu coração havia sido perfurado pela profecia de Simeão. Ele narrou tudo para ela, com muitas lágrimas e suspiros, e muitas vezes lhe disse: minha esposa mais inocente, quão grande será a dor de ver você sofrer. Eu não sei o que será de mim, e se eu estarei presente em suas tristezas, mas se isso fosse, como seria suporte para o meu coração? Chorou amargamente o santo, e a divina mãe o consolou, dizendo-lhe para não ter medo, porque seu Deus vai proporcionar o consolo. Tudo é assistido com a divina graça. Deus está conosco, ela disse. Não precisamos temer, todos nos referimos à sua vontade divina. Tudo é referido à vontade divina. Por isso, por enquanto, vamos aproveitar e nos alegrar por termos levado Jesus e apresentado ao templo, e ele é todo nosso, pelo qual podemos desfrutar de sua presença e provar sua bondade e doçura. O pensamento de que Jesus está conosco, que é todo nosso, tem que atenuar toda a nossa amargura. É mesmo. Nosso José ficou muito consolado pelas palavras de sua amada esposa. E seu Jesus queria consolá-lo muito mais, porque isso inspirou a Mãe Divina de dar-lhe a posição de José para que ele desfrutasse de sua presença. O santo recebeu com grande alegria seu coração, o abraçou e disse-lhe: ó meu Deus humano, aqui está você, agora, todo nosso. Nós já o apresentamos para o bem de toda a raça humana, mas por enquanto apenas somos nós dignos de conhecê-lo e desfrutá-lo e tê-lo conosco. Enquanto o santo estava completamente desfeito em conversas com seu amado Redentor, em um ato sorridente apoiou a cabeça divina no pescoço dele e nesse ato fez dele as delícias mais preciosas do paraíso. Imediatamente extasiado, o santo desfrutou por um bom tempo em seu espírito, segurando seu Deus nos braços. A divina mãe gostava de ver seu marido casto, tão consolado e agradecido a Deus. Quando o sortudo José voltou do êxtase, Maria olhou para a criança divina e considerou e agradeceu pelos favores, tantas graças que José recebeu, e chorou docemente, e a criança divina o mimava, e falava com o coração narrando quanto ele o amava e quão agradável era para ele. E o santo exclamou: ó, que meu Salvador fará tanto bem como você me fez. Ó, que sorte é ter você em meus braços. Quem acreditaria que o menor entre todos os seus servos foi tão favorecido? O santo Simeão, depois de recebê-lo em seus braços, não sabia como querer morrer. Com que frequência tenho a sorte de abraçá-lo, e você vai segurar meu peito por um longo tempo. Acho que ele falou Santo Simeão, depois de recebê-lo em seus braços, né? Não sabe se vai querer morrer agora, né? Tipo assim, né? E eu quero, meu Senhor, que eu vou querer morrer. Eu não tenho que querer morrer, porque eu quero gozar de você por um longo tempo. Ele tá falando de Simeão. Simeão tá feliz porque vai morrer. E ele não, eu quero ficar com você, quero ficar por um longo tempo. Ai, que lindo. Porque eu tenho que estar com você e suprir suas necessidades. Oh, meu Deus, que lindo.
Posso desejar, mas sempre amar você e servi-lo fielmente. Desejar que todas as criaturas o conheçam, que amem e sejam gratas por tantos benefícios que você dispensa a todos. E acima de tudo, por ter feito de você um homem para redimir a mão do gênero humano. Por isso anelo, meu Redentor, desejo isso, peço e faço com que meus desejos ardentes, meus desejos iluminados e minhas preces apressadas sejam satisfeitas. O divino menino gostava de oferecer ao seu José tão ardente de amor por ele e tão desejoso de sua glória e do bem de todas as criaturas. E ele mostrou sua gratidão, olhando-o amorosamente, com uma atitude sorridente, jovial e ao mesmo tempo majestosa. A divina majestade era agradável e amorosa, com o maior carinho e gratidão por seu amado Deus. No final, ele devolveu o filho à mãe divina, e quando o entregou, disse: pegue, Virgem mais pura, o seu filho, Deus e homem, por quem seus braços são muito puros, muito bem, e por ter escolhido você como mãe a propósito, e te encheu de todas essas graças, de todas essas virtudes pelas quais você pode agradar a ele e ser um objeto digno de seu amor e lugar capaz onde ele pode descansar e se alegrar com suas mais amadas alegrias. A Mãe Divina, ao receber essas palavras, se humilhou e ao mesmo tempo confirmou quanto o marido disse a ela, cantando a canção: minha alma glorifica ao Senhor, que a Virgem compôs quando foi visitar sua parente Isabel. E ela, com toda generosidade e muita consolação, levou com eles a divina criança, que os encheu de tanta alegria e felicidade. Para eles, o infante menino não era de peso, mas de alívio e descanso. Por isso, às vezes ele foi nos braços de sua divina mãe e outras vezes nos braços do afortunado José, confortando sua presença, e às vezes a santa e outras vezes o santo, ou às vezes Maria Santíssima. Também nesta viagem, os santos cônjuges eram espectadores de maravilhas, porque todas as criaturas do reino vegetal prestavam homenagem ao seu Criador, e cantavam suas canções, e os acompanhavam com alegria de acordo com sua habilidade, movendo as asas e competindo entre si, falando dos passarinhos. Nosso José observou tudo de perto e louvou a Deus por tudo, gostando de vê-lo tão honrado e reconhecido por suas criaturas irracionais, uma vez que as criaturas racionais ainda não o conheciam e não o honravam. Eles fizeram essa viagem com o desejo de chegar em breve à cidade, e nosso José continuou dizendo à esposa: ó, minha esposa, eis que estamos voltando para nossa casa, onde desfrutaremos nosso Jesus em completa tranquilidade e desfrutaremos imensamente não vê-lo e ele terá um lugar confortável quando não quiser estar em nossos braços. A Santíssima Virgem inclinou a cabeça com essas palavras e disse: agora vamos a Nazaré para cumprir a vontade divina e estaremos sempre prontos para executar as ordens de nosso Deus, que se tornou um homem a sofrer, e não para desfrutar e descansar, e também quer que nós, os nossos santos, em seguida, partiu para a estrada e vamos imitá-lo. Nosso José foi totalmente conforme, resignado à vontade divina e respondeu: eis-me aqui, estou pronto para cumprir a vontade divina. Mas ele não entendeu o significado e a razão das palavras de sua esposa. Ele disse isso porque já sabia, e disso dentro de pouco seria de vez de chegar à cidade e fugir. Ele não sabia, mas ele não sabia que ia ter que fugir para o Egito, para um país estrangeiro, e sofrer muito. E também de seu amado Jesus. Mas a Divina Maria, deu uns avisos, jogou uns verdes, Nossa Senhora. Mas a Divina Maria não lhe revelou tudo abertamente, mantendo sempre oculto as secretarias divinas, esperando que o próprio Deus se manifestasse ao marido, por inspiração ou por meio do anjo que costumava falar com ele no sonho. Também nesta viagem, a Divina Mãe estava louvando o seu Jesus e cantando hinos de louvor ao Divino Filho, dos quais o afortunado José sentiu grande consolo, que o acompanhou com o coração em êxtase. Às vezes ficou totalmente inflamado de amor e de gratidão ao seu Deus e agradecia afetuosamente pelas muitas graças que ele dava à sua esposa amada. Outras vezes elogiava seu Deus, que também era sua posse, e por ter ela, sendo admirada e consolada. E eles nessas viagens, os santos, sofreram, mas tudo sofria com muita alegria.
que por mais que eles sofressem, parecia pouco, desejando sofrer muito mais. E apenas os sofrimentos que o santo sofreu e os que sofreram a espada de dor profetizada por Simeão para sua esposa nunca saiu de sua mente e no coração. Chegaram a Nazaré depois de irem à caverna para a visitar e adorar novamente o lugar onde o Redentor nasceu, nos quais experimentaram muita consolação e várias afeições em seus corações. Entrou ali em sua habitação e se prostrou no chão do quarto da Divina Mãe, onde o grande mistério da encarnação aconteceu. Eles adoraram o seu Criador e deram graças por tê-los trazido em casa são e salvo. Nosso José planejava ficar ali para sempre e desfrutar da paz da companhia de Jesus e Maria de Santíssima, sua esposa. Por essa razão, o santo preparou o berço que já estava feito para a criança e organizou tudo com grande alegria e conforto de seu espírito. Ele também estava experimentando, entretanto, conforto e uma certa amargura ao ver tanta pobreza, e porque ele não podia fazer por seu Deus e pela mãe tudo o que ele gostaria, embora em tudo ele se conformasse à vontade divina. Enquanto a Mãe Divina estava envolvida em várias conversas com o seu Filho Divino, nosso José foi embora para buscar a comida necessária. E isso tem vários os efeitos que a música lhe causou. E às vezes ela dissolvida completamente em lágrimas de doçura, e às vezes caía sempre com a bênção de seu Deus humano e com a bênção de sua esposa. Quando ele atravessou a cidade, ele ficava lembrando da música enquanto ele tinha saído. É isso. Sempre com a bênção do seu Deus humano e com a bênção de sua esposa. Quando ele atravessava a cidade para buscar a comida, foi detido por muitos, com várias perguntas que foram feitas sobre o que aconteceu em Belém. E o santo encolheu os ombros e, no máximo, contido a todos os que haviam cumprido a vontade divina, muitos zombaram dele por ter levado sua esposa àquele lugar perto de dar à luz. E eles já imaginavam o que teria acontecido, que iria dar à luz a criança naquela época. E aconteceriam os inconvenientes que eles deveriam ter sofrido. O santo sofreu tudo com paciência e não respondeu a nenhuma conversa. E não faltava quem, instigado pelo diabo, lhe dissesse palavras ofensivas, dizendo-lhe o grande propósito que tinham feito ao lhe dar a esposa gentil e delicada, donzela Maria, que ele não sabia como cuidar dela e fazia ela sofrer. Eles não conheciam o companheiro amável que mantinha e que em pouco tempo que ele não reconhecia a companheira tão amável que ele tinha e que em tão pouco tempo já fez ela sofrer tantos sofrimentos. Essas palavras eram como muitas espadas no coração do nosso amoroso José, porque ele sabia o quanto amava sua esposa e o quanto estava satisfeito com seu Deus por tê-la dado, e tinha toda a devida consideração por ela, e respondeu a estas como: você está honrado, porque eu sei a sorte que tenho por ter uma esposa tão querida e digna, mas minha pobreza não me permite dar a ela o que ela quer e o que ela merece, e isso me deixa muito triste. No entanto, sua bondade é tão grande que ela se contenta em ser assim e não quer nada. Nosso José disse isso com grande serenidade em seu rosto e com muita paz, nunca se alterando com ninguém, por maior que fossem as ocasiões que teve e que não faltavam, Deus permitindo que ele exercitasse na prática de todas as virtudes, sobretudo humildade, mansidão, paciência, sofrimento e caridade. E o santo praticava tudo com generosidade e com alegria, sabendo que assim agradava seu Deus e sempre merecia seu amor e seus dons. A Divina Mãe também gostava de ver o marido São José tão santo e tão exercitado na prática das virtudes, e ela não parou de pedir ao seu Deus que o ajudasse e lhe desse cada vez mais graça e humildade, e acima de tudo amor, maior amor. E Deus não parou de cumprir seus pedidos, e dessa maneira nosso José crescia cada vez mais nas virtudes, nos méritos e no amor ao seu Deus, de modo que o seu coração ardia de amor e desejo de que seu Deus fosse amado por todos. E esse desejo era tão ardente, tão forte, que muitas vezes ele chorava exclamando: ó meu Deus, por que você não é amado por todos? Ó, o que eu poderia fazer para que todas as criaturas o conhecessem e o amassem? Ó, como é possível que você não seja amado por todos? Infinita bondade, imensa grandeza, incompreensível beleza. E ao dizer essas palavras caía em êxtase. E por tantas horas ele desfrutou da grandeza e perfeições de seu Deus, e entendeu sempre mais claramente o quanto seu Deus merecia ser amado.
Voltando após o êxtase, todo ardendo de amor, declarava à sua esposa que ele o queria por toda a cidade. Gritava que ele queria sair por toda a cidade, gritando e exaltando a grandeza de seu Deus. E a divina mãe o detinha e disse: vamos louvá-lo agora, em nome de todos. E eles continuavam orando os louvores divinos. E assim o José febril se acalmou um pouco. Então, dirigindo-se à sua esposa, ele disse a ela: bem-aventurada você, minha esposa, que ama tanto nosso Deus, e com razão, porque ele merece. Então ame sempre mais e faça em vez de todos aqueles que não o amam. Ame-o também por mim. Você que tem um coração capaz de amá-lo muito, porque meu coração é pequeno e o amor que se encaixa nele é pequeno. A divina mãe gostava de oferecer ao marido tudo em chamas com amor, e seu coração estava acendendo-se em chamas amorosas. E nosso José olhou atentamente, e a vê-la resplandecente no rosto e coberta com uma luz muito clara, pela qual ele também ficou muito empolgado, até com a Mãe Divina, cuidando para que ela estivesse nessas violentas explosões. Ele colocou o divino infante em seus braços, e então nosso José o segurou contra o peito, para que o coração saciasse seus desejos ardentes. Muitas vezes acontecia que o santo descansava placidamente com seu filho nos braços, e a Mãe Divina o observava com seu divino filho e gostava muito de estar nos braços de São José. E com a alma de José descansava confortavelmente no seio de seu Deus, desfrutando da paz e doçura que as almas dos abençoados desfrutam no céu. Perseguição de Herodes, a fuga para o Egito. Então, vamos parar por aqui, né? E depois a gente continua. Jesus, eu confio em vós.